Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, este é o programa Vida Inteligente. Hoje nós vamos abordar um tema muito legal, porque vamos falar de três pessoas muito das especiais e que realmente você vai gostar do que nós vamos tentar passar sobre como elas pensavam, sobre o que elas fizeram e o que elas continuam fazendo, né? Então, o tema de hoje é JHS, Henrique José de Souza, Rudolf Steiner e Helena Petrovna Blavatsky. Somos ousados, né? Então, para isso, estou trazendo aqui o Eduardo Lage Leite, nosso amigo e irmão, para conversar conosco. E aí, Eduardo, como é que você está? Na paz do Senhor. Opa, então está bem. Então você está bem aí, né? E aí, Eduardo, esses três nomes aqui, quando eu convidei você para a gente falar sobre isso, são três nomes realmente muito importantes dentro da história humana, né? Ou dentro daqueles, o que a gente denomina de buscadores, né? Eu sou buscador, você também, além de buscadores, fuçadores também, porque a gente se mete em tudo quanto é seara para tentar descobrir as coisas, né? E esses, Henrique José de Souza, Rudolf Steiner, com a antroposofia, e Helena Petrovna Blavatsky, que dispensa comentários também, são três seres que deixaram um legado aí. Então, eu vou te explorar hoje para você falar sobre a importância desses seres, o que eles fizeram e o que eles continuam fazendo. Você quer começar por onde? Pode começar por onde você quiser. Olha, Grego, como você mesmo propôs, né? Esses três personagens, né, da nossa história recente, elas falam de uma mesma coisa, que é a tal da sabedoria iniciática das idades, né? A ciência espiritual, esse conhecimento oculto, esotérico, e eu acho que por aí é um bom fio da gente começar a destrinchar o que é essa sabedoria iniciática que eles tanto falam, tanto propõem, né? Então vamos Da começar onde que por vem? aí. Vamos começar por aí e daí nós ramificamos para mostrar o que cada um pensa, o que a escola de cada um passou ou deixou para a gente aqui. Vamos lá. Sabedoria iniciática das idades. O nome é pomposo. Sabedoria iniciática das idades. Mas e aí, o que é isso? É um nome que ele tem até uma conotação um pouco poética, né? Essa questão das idades, né? O Steiner ele prefere a expressão ciência espiritual, mas a Blavatsky fala em doutrina secreta. Enfim, todos esses personagens eles remetem a um mesmo corpo de conhecimentos, que é essa sabedoria. E o que eu vou falar aqui é importante deixar claro que é inteiramente baseado nas instruções, nas revelações, nos escritos que esses três personagens deixaram, né, como legado. Então, para começar a conversa, vamos dizer assim, é preciso dizer uma coisa que eu vou dizer aqui no seu canal, porque o seu público é de pessoas que estão nesse meio de espiritualidade, de ocultismo, de filosofias esotéricas mesmo, né? Isso. Então, dentro disso, porque é o tema central do assunto, eu vou dizer que essa ciência iniciática, essa sabedoria iniciática, ela tem uma origem muito antiga, mas muito antiga, muito mais antiga que qualquer um dos historiadores e da nossa ciência contemporânea pode alcançar. Então, vamos lá. Da onde que veio a tal sabedoria iniciática das idades? Perfeito. Como a gente coloca aqui muito sobre teosofia, eubiose, antroposofia, esses ensinamentos falam de que na Terra já houveram outras civilizações. E a nossa atual civilização
humana seria a quinta etapa desenvolvida no evolver da evolução humana. E antes de nós, num tempo pré-histórico do qual não há registros científicos claros, mas os pesquisadores espirituais eles acessam certos registros da história da humanidade, que são os chamados registros acásticos, que tem ali todo um cabedal de conhecimentos, né? Toda a crônica de desenvolvimento da humanidade. Então, através do acesso a esses registros, a essa crônica do Akasha, essa historiografia metafísica, é possível localizar uma civilização que veio imediatamente anterior a nós, que são os Atlantes. Opa! Só que a humanidade da Atlântida, que foi a quarta raça, era muito diferente da raça atual, tanto nas suas atribuições físicas, anímicas, intelectuais, como também... Tecnológicas, né? Tecnológicas. Que é Exatamente, você falou o ponto central aí. O que acontecia nessa época? Pela própria constituição do ser humano nessa época, a raça Atlante, o homem daquela época, ele tinha uma sintonia muito grande com a natureza. Então, ele vivenciava o contato da natureza diferente do que o homem atual vivencia. Atualmente, nós estamos aqui e a natureza está lá fora. Mas, na época Atlante, não. Essa percepção da natureza era algo que era sentido interiormente no homem daquela época. Então, a própria estrutura do corpo etérico, do corpo vital, era também muito diferente. Por exemplo, o homem Atlante, ele tinha uma capacidade de memória infinitamente superior à do homem atual. A memória do homem Atlante era tão exata e profunda como a memória dos nossos computadores atuais. Então, eles não tinham como pensar racionalmente, ele não conseguia elaborar uma operação matemática, mas ele sabia o resultado porque anteriormente ele já tinha uma experiência com aquilo. E mais, a experiência dele não era da memória, não era só dele, mas abarcava muitas gerações daquela mesma pessoa. Então, ele tinha memória dos pais, dos avós, dos tataravós. Então, era uma potência muito grande. Muito. E quando a gente fala em memória, a gente sabe que a memória é a principal função do corpo etéreo. Justamente por isso, o homem daquela época ele tinha um domínio muito grande sobre os objetos, sobre os animais, sobre o seu meio ambiente, através, principalmente, da palavra. Aquilo que ele nomeava, ele tinha poder sobre aquilo. Olha. Então, ele usava essa palavra, e o reino vegetal, por exemplo, da mesma maneira que hoje em dia a gente usa os recursos da energia atômica, do petróleo, da eletricidade, para mover a nossa indústria, os nossos meios de transporte, o Atlante daquela época ele usava a energia vital das plantas para mover os seus vimanas, a sua indústria, a sua tecnologia. Então, através da energia potencial dos brotos das plantas, ele podia extrair e manipular essa energia. É justamente isso que facultava a ele um domínio muito grande sobre o seu meio ambiente. Não só sobre as pessoas, não só sobre as plantas, mas também sobre os animais, sobre os objetos e até sobre as outras pessoas. Então, naquela época, o ser humano Atlante, ele podia usar da sua palavra articulada para exercer domínio, né, sobre o seu meio ambiente, acelerar o crescimento das plantas,
modificar a estrutura dessas plantas para que ela produzisse uma substância que ele necessitava. Da mesma forma, para dominar animais selvagens. Foi através disso que foi feita a domesticação de muitos animais, né? O próprio lobo e outros animais selvagens se transformaram em animais domésticos por intermédio desse poder que a raça Atlante tinha. Mas aconteceu que, em meados dessa época pré-histórica, o ser humano que usava esse poder da vitalidade, da energia vital, para dominar o seu meio ambiente e também para dominar as outras pessoas, ele podia curar doenças através da palavra, conduzindo energia vital, ele podia movimentar objetos para que eles servissem de locomoção aérea, eles podiam movimentar pedras gigantescas e assim por diante. Isso daí tudo, esses canais aí de mistérios aí estão cansados de retratar essas coisas, né? Mas chegou uma época também que começou a haver uma decadência e o ser humano daquela época começou a usar desses poderes não só para coisas construtivas, mas para saciar os seus instintos, as suas paixões, os seus apetites inferiores. Né? Incrível. E aí a coisa começou a dar ruim. A raça começou a entrar num processo de degenerescência que culminou com o colapso da raça atlântica. Né? Isso ao longo de milhares de anos. Mas dizem as escrituras ocultistas que esse foi o processo. Ora, nessa época, justamente para salvar é um termo interessante, né? Que é muito usado na religião, né? Mas, vamos dizer assim, para separar as pessoas que tinham condições, que tinham valores, daqueles que já tinham perdido as estribeiras, já não tinham mais controle, já tinham não só pisado na jaca, como sambado em cima dela, essas pessoas, houve uma providência da divindade, das forças, das hierarquias superiores que dirigem a evolução humana, para separar aqueles que tinham alguma possibilidade de executar o plano de desenvolvimento e evolução daquela raça, daqueles que eram os considerados perdidos, aqueles que já não tinham mais o que fazer. Eles queriam mesmo era promover o caos, a bagunça e saciar apetites que, na verdade, a gente sabe que são insaciáveis. Né? Se você não tiver um controle, não tem como. Então, é nesse momento que começam a surgir os enviados, né? Aqueles que hoje em dia se tornou até um termo muito popular através de filmes e tal, os avatares, né? No plural. Avatar é uma palavra sânscrita, né? Que quer dizer manifestação de um ser espiritual que não evoluiu de baixo para cima, mas veio de cima para baixo. É a manifestação da divindade, como a gente tem no conceito de Jesus Cristo, de Gautama Buda, desses grandes mestres e dirigentes da humanidade. E, com isso, começaram a se formar pontos geográficos na Atlântida, na face da Terra, onde se estabeleciam comunidades de pessoas que eram separadas daquela multidão decadente. Daí vem a palavra santo, até hoje. Santo, em latim, significa separado. Santuário significa um local preservado, separado do conjunto, né, para que ali se estabeleça uma ordem, um princípio de relações sociais fraternas, e não aquela bagunça de cobra devorando cobra do mundo lá fora. Verdade. Então,
parece muito atual, né? Mas a gente está falando lá da quarta raça. Então, rapaz, a gente vê que ao longo da evolução, esses santuários, né, cada um deles ligado a uma tônica do saber humano, do conhecimento, foram comunidades, oráculos, onde essas divindades se manifestavam e preparavam os seus iniciados, os seus seguidores, com uma instrução especial, uma instrução que permitia a essas pessoas terem uma compreensão da finalidade evolutiva da humanidade, de que existia um plano, né, vindo do eterno, do regente máximo, do supremo criador, do supremo arquiteto do universo, que era para ser seguido, e para se ficar naquele caminho definido como evolutivo, as pessoas tinham que ter uma série de disciplinas, de estudos, de aprendizados, para entender como é que as coisas funcionavam. E não ser pego, uma Maria vai com as outras, que está todo mundo indo para a manifestação, eu vou também. Aí depois está ruim. Então, a gente tem que ter discernimento até hoje. E, nessas épocas, foram formadas essas grandes fraternidades, esses santuários ou oráculos de conhecimento, para preservar pelo menos um grupo de pessoas que pudesse dar continuidade na evolução e passar esses valores, desenvolver os princípios, vamos dizer, desenvolver as sementes daquilo que seriam os padrões do futuro, que é a nossa época atual, que era justamente o quê? O conhecimento de si mesmo, os dons do raciocínio lógico, de saber, de entender o porquê das coisas, né? Isso é o que foi desenvolvido na raça atual, né? A filosofia, as ciências, esse tipo de conhecimento. Agora, Atlântida foi para o brejo, mas ficaram esses centros remanescentes que passaram para a nossa época atual através das primeiras sub-raças ou grandes períodos culturais que a nossa época atual deve necessariamente desenvolver, evoluir. Foi o período da Índia Antiga, da Pérsia Antiga, do Egito Antigo, da Grécia, da Roma, né? do centro da Europa, até chegar ao momento atual, que é esse momento euro-americano, né? E também asiático, enfim, essa sociedade planetária globalista, como se diz, e que está aí hoje passando pelos mesmos percalços e desenvolvimentos em oitavas diferentes, mas os problemas e as questões a serem resolvidas é a mesma. E esse conhecimento oculto, esotérico, foi transmitido através das chamadas escolas de mistérios, né? Aqueles grandes santuários da Grécia, de Roma, né? Onde estudou Pitágoras, onde estudou Plotino, e todos esses grandes mestres da humanidade tiveram acesso a esses colégios, né, especiais, onde se ministrava um conhecimento muito elaborado, muito sutil, muito refinado de desenvolvimento das qualidades humanas, principalmente dos conhecimentos que permitiam o autocontrole, o autodomínio, a ética, saber que até onde vai o seu direito e o direito do próximo, que não é legítimo você usar de meios artifícios para dominar a mente de outra pessoa, como faz a propaganda de hoje, né? Compre batom, compre batom. Então, todas essas coisas fazem parte de um cabedal de conhecimentos éticos e profundamente científicos e espirituais. Não sei se eu acho que estou fazendo tá tranquilo. Uma sequência histórica. Tá muito bom. Quando você está falando, eu sinto isso aí. Eu não gosto de viajar na maionese, né?
mas desde pequeno, assim, desde a minha juventude, eu tenho uma paixão por Atlântida que você não faz ideia. Você está falando agora, você está falando agora, é como se eu voltasse ao passado. Não quero dizer que eu fui Atlântico, escambau, nada disso, porque eu não tenho prova absoluta disso. Mas eu tenho uma empatia por essa civilização que você não faz ideia. Então, e eu lamento até hoje, toda vez que eu converso com alguém sobre esse assunto, que nem com você hoje, eu fico inconformado, vamos dizer, de a gente, 9.000 anos depois, isso aí aconteceu, o fundamento de Poseidones foi há cerca de 10.000 anos atrás, hoje a gente não tem 1% do que nós tínhamos na Atlântida. Então, aí eu fico abismado. Qual seria essa função, então, dessas 3 escolas que nós falamos, desses 3 seres que trouxeram todo esse conhecimento de volta? O que eles estão tentando? E até hoje nós não conseguimos. Estamos no século XXI, tá certo? Fala de atemporalidade, isso aí não tem nada. Mas, pô, passa eu, passa você, passa nossos antepassados, vão passar as pessoas que estão na frente, e parece que a gente não levantou do chão ainda. Perfeito, exatamente isso. Mas, olha, essa nostalgia que você sente, todas as pessoas que, em algum momento, recebem esse chamado para olhar além do comum, elas sentem essa nostalgia profunda, porque, na verdade, nós trazemos, na raça atual, aqueles mesmos valores, né? Como se diz, são sempre os mesmos. A mônada é a mesma, evoluindo através de cada raça, de cada período. Concordo. Então, de certa forma, quem estava lá é quem está aqui hoje, porque não há outras pessoas para existir. São sempre os mesmos, através dos êons, das encarnações e do processo de tulcuísmo, que é esse fracionamento da essência humana em várias experiências de vida em biografias diferentes. Então, isso que você sente é muito legítimo e é muito bom que você verbalize isso, porque outras pessoas também falam, pô, também sinto a mesma coisa. Isso é verdade. E esses mestres que a gente está falando, eles têm uma clarividência tão profunda, tão impressionante, que eles veem detalhes dessas épocas passadas. Então, assim, eles descortinam minúcias historiográficas que apenas através de uma experiência de transcendência espiritual, onde você pode acessar os famosos arquivos acásticos, é que você vai ver aquelas minúcias. E é muito interessante, porque cada pessoa que faz acesso a esses arquivos, ele tem uma visão particular. Por exemplo, assim, é igual nós assistimos, um monte de gente lê o mesmo livro, assistiu o mesmo filme. Mas para cada um, se você tiver que contar, você vai contar aquele filme de um jeito diferente. Então, esses mestres, eles falam sobre as mesmas coisas, mas dentro daquilo que a sua personalidade espiritual, o seu quinto princípio, discerniu para aquela vida, para aquela experiência de vida, para aquelas pessoas com quem eles estão falando dentro de uma época, de uma cultura local, né? O mais importante é a gente salientar que quando chega mais ou menos, eu acho que por volta já no primeiro, segundo século da era atual, 1200, ano 100, ano 200, por aí, teve um imperador romano, que eu não me lembro o nome dele agora, que ele decretou o fim dessas escolas de mistério. E como eram os romanos que estavam dominando o mundo, onde tinha ali os cátaros e tal, eles iam lá e acabavam, dizimavam, matavam todo mundo, queimavam os livros, as bibliotecas, né? Então, quando entrou a Idade Média, com a queda de Roma, que Roma também teve um fim trágico, e começou a Idade Negra, a Idade Média, todos aqueles valores dos conhecimentos que Aristóteles, que Platão, que só já tinham trazido para a humanidade, foram perdidos.
As tecnologias romanas, né, de fazer estradas, de aquedutos, construções, incrível, foi exatamente. tudo perdido. Então, a humanidade mergulhou num período muito sombrio da sua história, onde a Igreja Católica dominou o Ocidente, e quem não lesse por aquela cartilha era bruxo e era queimado sem conversa, né? E dominava os reis, inclusive, né? Então, essas escolas de mistérios tiveram que se tornar muito discretas, né, para não sucumbirem, né? Você veja o que aconteceu com os templários, né? Verdade. O Papa decretou lá, o rei da França chegou, né, metendo o pé na porta, saqueou, matou todo mundo. Mas não foi só com os templários, foram com todas as organizações que detinham aquele conhecimento oculto, esotérico, espiritual, de que o ser dos padrões, dos cânones que o ser humano devia aprender e seguir para se manter no caminho da evolução. Só quando, com a queda de Constantinopla, no século XV, é que começou uma outra época da humanidade. E é muito interessante, porque quando a gente fala hoje em dia, são termos populares, mas astrologia, alquimia, hermetismo, todas essas coisas eram palavras proibidas, porque isso significava bruxaria. Então, no Ocidente, esses conhecimentos vinham principalmente através dos judeus, dos árabes, porque quando a Europa caiu na Idade Negra, na Idade Média, o Oriente Próximo, né, os semitas, os árabes, eles mantiveram esses conhecimentos. Eles estudavam os clássicos. Então, isso deu uma vantagem cultural para eles muito grande, né? Então, os orientais, de certa forma, preservaram esses conhecimentos. Os chineses, os hindus, os tibetanos, os mongóis, né? E o Ocidente não sabia nem como fazer mais um tear para tecer tecido. Era uma coisa que eles tiveram que, só com a invasão dos árabes, né, do Islã, é que trouxe, que foi trazendo de volta para a Europa, via ali Espanha e tal, os conhecimentos básicos de medicina, de agricultura, de química, e eles trouxeram esses conceitos do hermetismo, da astrologia, da alquimia, da geomancia, né? Ou seja, das ciências ocultas. Porque dentro da visão do Islã, isso fazia parte dos conhecimentos éticos normais que a humanidade estava seguindo. Só que também teve muito percalço até a gente chegar na chamada Renascença, né? Na era do Iluminismo, século XV, por aí. 15. Você veja que um detalhe interessante, só para você ver, hoje, a universidade, o centro de pesquisas mais antigo do mundo é a Royal Society inglesa, né? Royal Academia de Ciências na Inglaterra. E essa sociedade, essa Academia de Ciências, foi fundada por um químico, Robert Bly. O professor Henrique cita ele no livro Verdadeiro Caminho da Iniciação, justamente descrevendo esse panorama. Ele justamente, iniciado nas fraternidades ocultas, ele formou um grupo de cientistas, de pesquisadores, que se chamava o Colégio Invisível. Foi esse colégio invisível que deu origem à Academia Royal de Ciências. Olha. Porque esses iniciados, eles tinham a compreensão de que era preciso combater aquele obscurantismo, né? Aquele fanatismo da Idade Média, aquele mundo mergulhado em superstições. E a ferramenta para isso era a ciência espiritual. Na época, eles eram chamados filósofos naturais, que era uma mistura de cientista e de iniciado.
Todos eles foram maçons, Rosa-Cruzes, iluministas, martinistas. Todos eles, esses grandes cientistas da história, pertenceram a esses grupos discretos, né, de iniciados, que foram inoculando na sociedade tecnologias de construção de catedrais, né, de conhecimento das letras, da medicina, da experimentação científica, para mostrar que uma coisa não é... Olha, quando Galileu falou, não é a Terra não é o Sol que gira em torno da Terra, mas é a Terra que gira em torno do Sol, coisa que os gregos já sabiam há mais de 2000 anos, né? Lá na Grécia, de século V a.C., o cara já tinha medido a circunferência da Terra, né? Mas quem falasse essas coisas, o que aconteceu com Galileu Galilei? Olha, está preso, recolhe os livros que você escreveu e você vai se retratar. Você escolhe. Você se retrata em público ou vai para a fogueira? Perfeito. Ele falou, não, eu me retrato. É claro. Hoje não é diferente, não. Hoje não é diferente, exatamente. Descobre alguma coisa que fere os interesses. Exatamente. Vai sumir, não vai ser queimado, mas vai sumir. Cadê? Sumiu. Exatamente. A gente já podia estar usando combustível à base de água há muito tempo, hidrogênio. Mas... Você ainda que é biomédico, ainda mexe com as pequenas coisas, com tudo, sabe da capacidade que tem de uma série de coisas que podem ser feitas diferentemente do que são feitas hoje, né? Então, mas você não pode ousar mexer nisso aí, porque o cartel é muito grande, né? Vamos dizer. Agora, exatamente. Agora, esse cartel é muito interessante. Eu estou me segurando aqui porque eu não quero falar de certas coisas assim espirituais que deram origem a essas manifestações materiais. Mas o fato é que da mesma maneira que o iluminismo trouxe a ciência com o desenvolvimento da máquina a vapor, do telégrafo, de coisas assim, no século XIX estava uma efervescência e houve um acordo entre a igreja e os cientistas de que é o seguinte, olha, vocês podem pesquisar o mundo material, mas no mundo espiritual quem manda, quem dá as regras é a gente. Então, vocês não se metem a investigar o mundo espiritual, não. Fica na sua, vai estudar química, vai estudar matemática, vai estudar essas coisas, mas não entra no mundo espiritual. Isso é monopólio da igreja e das grandes religiões, né? Então, no século XIX, foi o auge do materialismo, chamado materialismo bravio. E é justamente nessa época que uma mulher, uma menina russa, né? A Helena Blavatsky era o nome de casamento dela. Casaram ela com um velho lá, safado. Que ela, na hora que ela viu, falou, comigo não, velho. Fugiu para a Europa, passou dificuldade, foi dar aula de piano em Londres. E numa época... Bom, hoje em dia as mulheres têm alguns direitos e tal, mas há pouco tempo atrás, nossos pais, por exemplo, a minha mãe não tinha nem CPF, porque a mulher não precisava ter CPF, usava o CPF do marido. Antigo, né? Exatamente. Há pouco tempo atrás, aí, na década de 60, que elas começaram a ter direito. Enfim, mas no século XIX, a Blavatsky nasceu em 1831, né? Década de 30 do século XIX, que era a época mais materialista, né? Era aquela coisa, ou você era... Não tinha nem como você se declarar ateu, era uma hipocrisia. Na verdade, era um mundo de hipocrisia, né? De acordos sociais, de que você dizia com quem que sua filha casava, tinha que pagar o dote, né? Aquelas coisas. E a Blavatsky nasceu nesse lugar, na Rússia, né? Não por acaso, nada é por acaso, né? E muito jovenzinha, ela já tinha
essa mesma nostalgia que você sente, ela também provavelmente sentia isso na alma dela e queria explicações para as coisas que ela via, para as coisas que ela sentia, né? E ninguém dava esse tipo de explicação para ela. Ela ia conversar com quem? Com o padre da igreja ortodoxa? Não tinha como. Então, ela foge e vai para a Europa, e numa época de incrível dificuldade de transporte, não tinha avião naquela época, não tinha nada, e mulher sozinha, até hoje na Espanha, certos países, mulher não sai na rua sozinha, na Europa, não estou falando dos árabes, que a mulher tem que usar burca, não. Até hoje, assim, imagina na década de 40, meados do século XIX. E, mesmo assim, ela ia atrás das bibliotecas, onde que tem conhecimento. A Biblioteca de Paris é onde tem os melhores documentos. Ia para Paris, estudava, aprendia a língua, se metia. Onde que tem... Nisso, ela deu a volta ao mundo. Eu acho que mais de uma vez. Veio na América Latina visitar o Peru para ver com os olhos dela aqueles monumentos. Imagina para uma mulher naquela época chegar nos Andes. Cara, é uma façanha histórica. Loucura. Né? Então, a gente... E perseguida, humilhada, menosprezada. Nos Estados Unidos, ela conhece uma alma irmã que entendia aquelas coisas que ela também sentia, que era o Coronel Wolcott. E os dois juntos falam assim, vamos fundar uma sociedade para transmitir esses conhecimentos e estudar essas coisas no molde que faziam aquelas antigas escolas de mistérios. Né? Então, a intenção dela era desenvolver um clube, né, de leitura, de pesquisa, né, onde as pessoas se interessassem e buscassem, além das aparências religiosas e científicas, dos paradigmas limitadores, né, da época, algumas verdades. E isso ela foi muito atacada, muito perseguida. Até mesmo os iniciados, as lojas maçônicas, que ela esperava que podia ter algum apoio, foram os que mais atacaram, detrataram. Né? Ninguém, mulher, ainda mais mulher, maçonaria, mulher não entra. Aí ela chegava lá e falava, dava aula para os maçons dos mistérios deles todos. Eles falavam, temos que matar essa mulher, cara. Imagina, claro. Quem ela pensa que é, né? Assim. Foi horroroso que ela sofreu. E essa perseguição fez ela voltar para a Europa. Teve que transferir a sociedade dela também foi transferida para a Índia, e ela ficou em Paris, em Londres, em Paris, escrevendo os seus últimos livros, que é a Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, e A Voz do Silêncio, que é o mais pequenininho e o mais fantástico de todos, porque a Doutrina Secreta e a Isis Sem Véu são aqueles calhamaços, entendeu? Enciclopédicos. Com certeza. Que ela fala, é impossível, sim, você ler aquilo, precisa de um fôlego tremendo para estudar aquilo. E ela chegou e falou assim, quer saber de uma coisa? O resumo de tudo isso é isso aqui, ó, A Voz do Silêncio. Acabou. Ali é o caminho direto, como é chamado na Índia, Advaita, o caminho direto. Esquece essas bobagens de elucubração, de cultura. Aliás, isso me faz lembrar uma coisa na Atlântida. Aqueles santuários, aqueles 7 santuários das escolas, das fraternidades, dos oráculos planetários, eram uma elite de pessoas que tinham muito conhecimento. Conhecimento daquela época mais baseado em memória. Mas, para que eles recebessem a orientação do oitavo, do rubi central, que era o oitavo, que era o crístico, eles tinham que renunciar ao seu saber. Então, eles tinham que pegar todo aquele conhecimento e sabedoria que eles tinham e calar aquela voz mental para poder ouvir a voz do silêncio que emanava do logo central do
da Oitava Fraternidade, né? O Sonido do Logos. Aí eles entendiam, porque é uma coisa que não é comunicável através de palavras. A iniciação real, a iniciação simbólica, tudo bem. Você estuda, aprende, discute, conversa. Mas a iniciação real, não. E a experiência da iniciação real não tem palavras para descrever. Então, é preciso ouvir essa voz do silêncio, que é e tal naquela época como é hoje. Então, não era fácil para as pessoas, não era fácil naquela época e não é fácil hoje. Mas voltando aqui à nossa realidade atual. Então, a Blavatsky, antes da Blavatsky, esse mundo de ocultismo, as fraternidades Rosa-Cruzes, maçônicas, gnósticas, eles eram muito focados na magia. Isso. Então, a gente vê aqueles grandes mestres, né, da magia, Eliphas Levi, Papi, René Guénon, toda a geração anterior, né, da Blavatsky, tinha sua base de conhecimentos estruturada naquela tradição de magia. E a Blavatsky veio para acabar com isso. Então, os magos também ficaram todos contra ela. É verdade. Imagina a carga que sobrou para ela. Por isso que ela morreu cedo. Aí. Aquilo ali fritava qualquer um. Então, ela foi uma heroína. Por isso que ela dizia, na Terra, eu só temo o mau magnetismo de certas pessoas, seres humanos. O resto, eu dou conta. Mas pessoas portadoras de um mau magnetismo, isso eu vou te falar, isso te adoece, te destrói, acabaram com ela, para baixo. Adoeceu e faleceu cedo, na verdade. Conseguiram. Com 60 anos. Exatamente. 60 anos. Foi prematuro e, muito provavelmente, em virtude de toda essa carga de contrária que ela recebia, né? Tá, e então, agora... ela não... Nessa sequência... A Blavatsky inaugurou uma nova era de espiritualidade, de ocultismo nesse gênero, dizendo que, justamente com temor de que as pessoas usassem esses recursos mágicos, que era da raça anterior, para fazer coisas indevidas. Como, de fato, né, todo mundo conhece a história de Alistair Cromwell, né, na Inglaterra, aquele mago lá, que só aprontou. E, como ele, muitos que são desconhecidos. Ele fez escola, né, deixou muita gente. E a própria Sociedade Teosófica foi contaminada com isso, de tal forma, cara, que eles começaram, a partir da morte de Blavatsky, houveram uma fragmentação de 3 sociedades teosóficas principais, uma europeia, uma em Adyar, na Índia, e uma americana. E a maioria dos amigos dela, né, dos escritores, só copiaram ela para se autopromover, escrevendo livros de teosofia, e até Madame Anne Besant, que foi a herdeira de Blavatsky, que ela deixou a sociedade e os poderes na mão dela, pôs para dentro da Sociedade Teosófica um tal de Leadbeater, né? Charles Leadbeater, que era um bispo da Igreja Anglicana Inglesa, que se encarregou de levar a Sociedade Teosófica para a decadência geral. Inclusive, ele pegou um menino lá, que ele era pedófilo, pegou um menino, o irmão dele, que era o Jiddu Krishnamurti, e falou, não, eu vi a aura desse menino, ele vai ser o Cristo da Era de Aquários, e vamos fundar uma nova ordem aqui, que é a Ordem da Cruz do Oriente, e vamos dominar o mundo igual a Igreja Católica fez. E o Jiddu Krishnamurti, que ele realmente era um ser especial, um bodhisattva de fato, quando ele cresceu um pouquinho, ele falou não para o Leadbeater, dissolveu tudo aquilo, falou não sou Cristo de nada, e comprou uma fazenda e foi plantar laranja lá na Califórnia. Agora, escuta, então o tempo está correndo, por isso que eu quero... Vamos lá. Não, eu quero saber... tá. Blavatsky, todo esse retorno está muito bom até agora. O roteiro está muito bom. Onde entra agora Rudolf Steiner? Pela ordem, vamos dizer, de cronologia. Perfeito.
Obrigado. Eu preciso que você vá me pontuando, assim, me orientando, porque senão eu me perco. Não é isso. Então, o Rudolf Steiner e eu acho que, ao mesmo tempo, Henrique José de Souza, né? Parece Um que de cada vez, vamos pela ordem cronológica. parece que eles entram ao mesmo tempo, por isso que eu quero... Olha, Rudolf Steiner nasceu em 1861. Ele era mais velho, ele era bem mais novo que Blavatsky. Blavatsky era de 31, ele era de 61. Tá. E o Rudolf Steiner nasceu numa família humilde, na antiga Áustria, que hoje é a Sérvia, por ali, aquela região do centro da Europa ali. O pai dele cuidava de uma estação de trem e era um menino muito humilde, mas ele era um clarividente congênito, igual Blavatsky, igual Henrique de Souza. Ele já nasceu com a visão aberta e ele via, né, parentes mortos, via um monte de coisa que, para um menino é impressionante como ele conseguiu guardar segredo dessas coisas. Uma criança não falar sobre isso é preciso ter uma força interna muito grande. Nossa, muito grande. E ele tinha visões do Devakan, né, de todo o processo superior desde criança. Aí ele foi para a escola. Quando ele começou a estudar geometria, e ele falou: nossa, mas é isso, esse é o mundo que eu vivo no espírito, é o mundo da geometria. E se apaixonou pelas ciências exatas. Isso fez ele se formar em ciências exatas na Escola Politécnica de Viena, que era uma das universidades mais prestigiadas na época, e fez um doutorado em filosofia. Sei. E a tese dele de filosofia, o PhD dele, se chamava Verdade e Ciência, onde ele confrontava a ciência materialismo com as verdades universais, mesmo sem... É uma coisa muito interessante. Ele foi muito precoce, isso jovenzinho. Né? Sim. A tese dele de doutorado é de 1883. Quando o professor nasceu, ele já estava publicando o doutorado dele. O professor Henrique nasceu no Brasil. Essa prodigalidade dele fez ele assumir, por indicação de professores e tal, um cargo muito prestigiado no arquivo Gerd Schiller, que é como se fosse o arquivo de Camões em Lisboa, assim, uma coisa, né? Os dois grandes construtores da língua alemã. Ele foi o curador desse centro e ficou encarregado de publicar a parte científica dos estudos do Guedes, não do Guedes poeta, mas do Guedes científica, engenheiro de Minas, que fez uma série de estudos aí. Bom, então, ele se tornou uma figura conhecida na Alemanha e na Europa. E a Annie Besant, muito diplomaticamente, foi para Berlim tentar assediá-lo para que ele fundasse a seção teosófica na Alemanha, em Berlim. Isso que eu queria saber. A Annie Besant foi lá, cantou ele com toda aquela sutileza esotérica. Né? A Annie Besant também foi uma das primeiras mulheres a se formar em medicina na Inglaterra, né? Numa época que... Enfim, ele disse que aceitava, mas com uma condição. Ele não ia assinar embaixo de nada daquilo que não fosse coisas que ele próprio comprovasse. Perfeito. Ele não ia aceitar que, Blavatsky disse isso, está escrito na pedra, é a realidade. Ele falou: eu só vou divulgar e programar aquilo que eu próprio confirmar como verdadeiro. Perfeito. E a Annie Besant topou, e ele ficou 10 anos na direção como secretário-geral da Sociedade Teosófica nos países de língua alemã, que na época era muita coisa na Europa. Opa!
Mas quando começaram aquelas bagunças, né? Coisa de incorporação, de canalização, de Jiddu Krishnamurti e de Leadbeater publicando aquela enxurrada de livros teosóficos, lixo popular, ele falou, não, eu não posso continuar. Só me lembra uma coisa que veio aqui. Foi a mesma época das escritas de Kardec e tudo isso aqui, ou não? Que também é 1800 e pouco, né? Você, França... Então, o espiritismo, olha, ele estava muito forte nessa época. Já e a estava... Blavatsky combatia muito essa questão do espiritismo, mostrando os malefícios disso. Perfeito. Isso era um desvio, muito parecido com o que aconteceu lá atrás na Atlântida. Né? Nenhum espírito elevado vai subjugar o eu humano para usá-lo como médio. Né? Então, o homem tem que ser médio de si mesmo, da sua consciência superior. Essa é a diretriz que a Blavatsky deixou, e que, quando a sociedade teosófica começou a fugir disso, outorgando poder a terceiros, a criar... porque fulano foi encarnação disso, cicrano foi encarnação daquilo, e agora o avatar, Cristo Maitreya, é esse menino aqui e tal. O Rudolf Steiner falou, eu não concordo com nada disso. Tchau. Aí expulsaram ele da Sociedade Teosófica. E quando ele saiu, ele levou muita gente, mais de 3 mil pessoas que já acompanhavam ele, as palestras que ele lia direto numa caixa. Então, quando ele dava uma palestra, ele transportava as pessoas para aquelas realidades espirituais, e todo mundo se encantava com aquilo. Então, porque era uma coisa autêntica, não era eu li, estudei aqui, agora eu vou repassar para o outro. Era uma coisa dele mesmo. E aí, então, ele funda a Sociedade Antroposófica, porque ele dizia que o centro do universo é o ser humano. Todo o cosmos é um grande enigma. E a resposta para esse grande enigma do universo é o ser humano. Essa era a premissa básica dele. E com isso, ele desenvolve a Sociedade Teosófica. E mais do que isso, ele falou, a gente não pode ficar só no intelectualismo, no diletantismo, de ficar dando palestra, escrevendo livro e tal. Vamos trazer para matéria, para a sociedade, para a prática, essas verdades espirituais. Então, vamos começar reformando a educação, criou as escolas Waldorf, porque a primeira foi numa fábrica, né, da Waldorf, que o dono era amigo dele. Depois ele conheceu a doutora, esqueci o nome dela, que aí desenvolveu toda a medicina antroposófica. Aí um outro lá que era farmacêutico desenvolveu a farmacologia da Veleda. E naquele mundo destruído da Primeira Guerra Mundial, muita caos social, muita gente sem dinheiro, muito aquele pessoal que sobrou da guerra, todos amputados e tal, aquela realidade difícil da Europa, né? Tanto é que veio uma Segunda Guerra logo em seguida. Ele falou, não, a gente tem que criar um organismo de estruturação social. E aí ele criou o movimento político não partidário, que é a trimembração social, onde ele pegou aquela máxima da maçonaria, liberdade, igualdade, fraternidade, e pôs nos devidos termos. Liberdade de pensamento. Ninguém pode restringir, cada um tem o direito de pensar o que quiser. Certo. Igualdade jurídica. Ninguém é melhor do que ninguém, tem que ter a lei para todos. Sim. E liberdade e fraternidade num ambiente econômico. Não é uma selva onde o mais forte destrói o mais fraco, não. Tem que ter fraternidade econômica, de ter cooperativismo, associativismo, colaboração, para que todos cresçam juntos. E isso era a proposta dele para reerguer a Europa destruída pela guerra. Tá, e agora?
Bom, como é que entra o professor? Ele morreu em 1925. Deixou a Tá. semente e o trabalho dele está aí para quem quiser ver. Em 1883, no Brasil, nasce o menos conhecido desses personagens, que é o Henrique José de Souza, um Sim. baiano de Salvador, né? Que também, como Rudolf Steiner, que também, como Blavatsky, era um clarividente congênito e sentia aquela nostalgia inexplicável de uma coisa que você não sabe o que é. E aquele menino era diferente, né? E ele, na adolescência, chegou na cidade de Salvador uma companhia de teatro portuguesa, num navio próprio, né? E o pai dele tinha uma locação, mexia com esse negócio de teatro, porque na época não tinha rádio nem televisão. Como é que o povo se entretinha? Nos teatros, para as pessoas de bem, de família, e nos bordéis, para outra turma que gosta disso. Então, o pai dele era dono o arrendatário do Teatro São João, na Bahia, que era um bom teatro. E lá, essa empresa foi ensaiar, ele tinha 15 anos de idade, e ele ficou vendo, né, aquele pessoal, aquela trupe, né, chamada Tintim por Tintim, de meninos e meninas portugueses, né, e ele ficava ali encantado. E se engraçou com a filha do dono da companhia, que era a atriz principal, a Helena, filha do barão Henrique Antônio da Silva Neves, que era um cara de dinheiro, tinha, parece que, negócios de construção de navios e tal, em Goa, nas Índias Portuguesas, hoje Ceilão, né? E eu sei que ele dá um jeito de fugir junto com essa companhia, como mais ou menos clandestino, e aí ele vai descobrir que essa companhia de teatro, esse barão Antônio Henrique da Silva Neves, era um iniciado responsável por um grão-mestre de uma fraternidade, dessas fraternidades de mistérios na Europa, e ele, então, é iniciado nesse processo e vai descobrir todo esse universo. E descobrir, como todo mundo que entra nessa senda da iniciação, a primeira coisa que a pessoa descobre é a sua própria missão de vida. E aí ele foi descobrir, mas não de uma vez. Aos poucos ele foi descobrindo que ele tinha uma missão, até que, depois dos 40 anos de idade, ele recebe a consciência total, completa da missão dele, né? Então, foi um processo gradual de desenvolvimento, e isso faz ele fundar na cidade de Niterói, depois de uma falência, né? Não era para ele emprestar dinheiro para os parentes, né? Mas ele emprestou. Você vê que até os iniciados pisam feio, né? Erram feio, e aí leva cacetada. E ele perdeu tudo que tinha, se deu muito mal, e aí se isolou num sítio para ficar um período de recolhimento, para ver o que ele ia fazer da vida dele. Ele já estava casado, já tinha 6 ou 7 filhos, uns 6, eu acho. E ele resolve sair da Bahia e ir para o Rio de Janeiro. O primeiro lugar que ele vai é para Niterói, e lá ele funda uma sociedade, uma irmandade, nos moldes daquilo que ele viu e que ele aprendeu. Essa sociedade se chamava Samyama. Samyama, ele deu esse nome porque Samyama aparece nos textos, aparece nos Upanishads também, mas principalmente no livro de Patanjali, a Yoga Sutra, do grande iniciado Patanjali, que é o autor dessa linha da yoga oriental, né? E Patanjali chama de Samyama os 3 últimos graus da yoga: Dharana, Dhyana e Samadhi. O domínio da concentração, o domínio da meditação e o domínio do êxtase divino, onde sua consciência é absorvida na alma universal, no Espírito de Deus, e ali você tem a percepção direta da realidade, que não é esse mundo de maia, de ilusão que a gente vive. E ele deu esse nome. Olha o que ele pretendia, quer dizer, ele mirou alto, né?
A sociedade não conseguiu fazer o trabalho que precisava, e depois de 3 anos ele dissolve, e nisso ele vem a São Lourenço, no sul de Minas, porque recebe uma ordem espiritual para vir. Justamente quando o filho dele mais novo estava para nascer, que é o Walter Orion de Souza, do primeiro casamento. Vem para São Lourenço, e aqui ele descobre que ele tinha que subir no alto de uma montanha, e lá, quando ele vai lá, ele recebe uma epifania da missão espiritual, que ele tinha que assumir um compromisso. E ali ele faz um juramento de levar essa missão à frente por toda a sua vida. E assim ele cumpre. Morreu batendo nessa terra. Interessante. Depois disso, aí ele funda Dharana, Sociedade Mental Espiritualista, né? Veja bem, de Samyama ele desceu um ponto, porque era muito elevado. O que ele pretendia, não encontrava ninguém que desse conta daquilo no Ocidente, naquela época. Aí ele desceu um ponto e criou Dharana, Sociedade Mental Espiritualista, daquele budismo esotérico, né? Chamado... Não é nem o Mahayana, nem o Hinayana, é o Vajrayana. Sim. O Vajrayana é aquele budismo esotérico tântrico, da onde vem o yoga, os chakras, as forças sutis da natureza, toda aquela coisa. Quando eu uso essa palavra tantra, que eu já usei outros, por favor, ninguém confunda com o que hoje em dia se fala a respeito disso. Claro. Lixo. Quando você ouvir essa palavra tantra, sinônimo, lixo, sai fora disso. Mas a origem do tantra, que é essa filosofia muito elevada, e que outros autores aí podem discorrer melhor sobre isso, é da onde sai esse conhecimento, todo esse conhecimento esotérico do Oriente. Chakras, nadis, egrégoras, tudo isso faz parte dessa filosofia. Depois disso, ele vê que o pessoal também não estava acompanhando, não estava dando conta, e ele desce mais um grau e transforma a Dharana em Sociedade Teosófica Brasileira, porque a teosofia já estava esparramada pelo mundo, já era uma coisa popular, né? E gerava muita avidez nas pessoas, né? Você vê que já existia aquele almanaque do pensamento, né? do português lá, do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Então, as pessoas estavam muito interessadas nessas coisas esotéricas na década de 20. E com isso ele toca o trabalho dele todo, e dentro do alto nível de clarividência do professor Henrique, ele revela coisas que não eram para ser reveladas, que a humanidade não estava pronta para saber. Por isso que ele falou, não adianta, eu não estou escrevendo para o mundo. Ao contrário de Rudolf Steiner, que ele falou, não vou fazer nada esotérico. Tudo que a gente fizer vai ser para o mundo, para que qualquer pessoa dotada de boa vontade possa entender, compreender e aplicar na sua vida prática. O professor Henrique, dada a profundidade e sutileza, quando ele falava da interação entre os mundos subterrâneos e o cosmos, as hierarquias criadoras e toda a mecânica que envolve a evolução da Terra, ninguém realmente estava preparado para isso. Então, ele decretou um período que só depois da morte dele é que poderiam começar a publicar, abrir algumas coisas, mas nunca fizeram isso, muito pelo contrário. Então, o Henrique José de Souza, eu não estou ouvindo. Infelizmente. O Henrique José de Souza, ele tem um livro chamado Livro Síntese, que é um livro que não pode ficar na face da Terra. Então, a síntese da síntese do livro Síntese é o que ele deixou registrado. E nesse livro, para você ter uma ideia, se fala uma coisa muito simples. O anjo da palavra, o Devavani, ele revela coisas que são impossíveis de serem compreendidas na face da Terra. Mas, de alguma forma, pode ser compreendido naqueles cuja inteligência for perfeita. For perfeita significa iluminado. O iluminado ele pode obter algum proveito daquilo.
Então, é preciso se iluminar para entender JHS, a verdade é essa. E ele é o mais desconhecido dessa turma toda, é uma coisa muito bairrista ainda, muito pequena, ninguém no mundo nunca ouviu falar de Henrique José de Souza, ao contrário de Blavatsky, ao contrário de Rudolf Steiner, que já tem um histórico consolidado. Mas, então, essa é a história de o professor Henrique morreu em 1963, e no final da vida dele ele fala, olha, o mundo mudou, tem um negócio aí chegando que chama Novo Pramanta. Novo Pramanta significa o seguinte, novas regras na evolução da humanidade. E ele deu as diretrizes e falou, daqui para frente, a realização do ser humano é através do caráter e da cultura. Caráter, porque senão você vai pinhocar para magia negra, para o uso indevido desses poderes, e cultura, quer dizer, olhar para o mundo em volta de si e descobrir o que está acontecendo, o que estão descobrindo, como é que está a geopolítica, como é que estão os cientistas, como é que está a escola, como é que está a economia, como é que está a minha vida, a da minha família, a do meu vizinho. Então, é esse estado de presença que ele quis trazer e que, infelizmente, teve muitas tentativas, mas nunca foi plenamente implementado. Então, na verdade, a eubiose propriamente dita, ela nunca foi implementada nem desenvolvida. É um potencial ainda para o vir a ser. Olha, bem... Eu acho que é mais ou menos isso. Para se pensar. É isso, Eduardo. Foi muito legal. Foi muito legal. Acho que nós pegamos, porque demos uma sequência lógica, né? Começamos com Atlântida, que é o começo de tudo, para mim, aqui. É pós-Atlântida e anti-Atlântida, né? Antes de Atlântida e depois de Atlântida. Fala, o que você ia complementar? Do ponto de vista histórico, depois de 1945, na segunda metade do século XX, surgiu novos fenômenos que a época contemporânea é chamada de pós-moderna. Pós-moderna significa que todos aqueles valores da família, da tradição, de tudo, em todos os campos do conhecimento, da economia, da ciência, de tudo, começaram a desmoronar. A própria ciência física surgiu uma nova mecânica quântica que deixaram o cientista de perna para o ar, porque ela é o contrário de tudo que a lógica já concebeu. Sim. Então, nós vivemos numa época de transmodernidade. E as escolas iniciáticas que não entenderem isso e não se adaptarem a isso, ou vão desaparecer, ou vão se perverter, ou vão perder a sua função, o seu ethos. Então, é muito importante que a gente desenvolva essa cultura de saber onde que a gente está, né? Para que a gente veio, a que nós viemos, né? E reformar essas instituições que estão totalmente desfasadas, né? Não espere, pode ser... nós fizemos um programa sobre dependência química, e uma vez alguém me falou, mas essas religiões aí ficam pegando os dependentes químicos, doutrinando para virar evangélico e tal, mas é melhor que ele esteja na igreja do que no botequim. Então, da mesma forma, é melhor que as pessoas estejam numa Rosa Cruz da vida, numa teosofia da vida, numa eubiose da vida, do que em lugar nenhum, ou em lugares inapropriados. Mas, existem pastores evangélicos que são iluminados, são homens de sabedoria profunda espiritual. Tem padres a mesma coisa, tem muçulmano a mesma coisa. Quer dizer, a verdade ela não está restrita atualmente dentro dos santuários, dos portões de uma instituição. Ela está, é aquilo que o professor Henrique chamava de metástase avatárica. Metástase avatárica hoje em dia é chamado de estado local. Ele está aqui e está em toda parte. Se você se conectar, você está aí em Santa Catarina, eu estou em Minas Gerais, estamos aqui conectados e falando para o mundo todo. Quem acessar, acessou. Para quem não acessou, não sabe nada disso que a gente conversou aqui. Então, hoje em dia, é uma época muito privilegiada, onde a palavra de Deus
está em todo lugar. Isso é o sentido da boa nova de Jesus Cristo, do Evangelho. É a boa nova, é a boa notícia que eu tenho para dar para vocês. Não precisa de ordem, de juramento, de nada. Precisa da sua disposição interna de buscar a verdade. Bate e a porta se abrirá. Procura que você vai encontrar. Deus não abandona o seu. Muito bem, acabou, terminou bem. Valeu, Eduardo. Muito bom. Fraterno abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado, tchau. Tudo de bom. Para falar desses assuntos não é fácil, não. E é bom, vai buscar o cerne da questão, né? Como as coisas surgem. É bom a gente saber as coisas boas, as coisas ruins, o que a gente teve, porque é para a gente poder saber o que a gente não pode mais fazer, né? Então é isso, gente. Fraterno abraço, feliz sempre e até a semana que vem. Tchau.